Graça e paz, irmãos e irmãs. Espero estar encontrando você em paz, seguro e com paciência na sua casa. Nós estamos nessa campanha quase mundial, né? Fique em casa. Precisamos tomar os cuidados necessários. E aqui na igreja estamos ansiosamente orando, buscando ao Senhor para que cheguemos logo a um fim, não é? A uma solução e a cura desse vírus, desse tempo que nós vivemos. Vamos orar. Nossa região aqui, Paraná e Santa Catarina, lançamos um tempo de oração, um tempo de campanha muito eficaz, né? Queremos que a igreja se envolva, que os pastoras se envolvam nesse chamado à oração, nesse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo de lutas. Mas vamos continuar. Espero que você esteja sempre em contato conosco, assistindo os nossos programas de pregações e mensagens que você vem recebendo, que você aproveite. Continue a conversar uns com os outros, com seus irmãos e irmãs na fé mais chegados, e nós vamos passar por essa mais fortalecidos do que entramos. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, mas antes, Renato tem um recado com aquelas músicas da igreja que sempre gostamos de cantar e nos traz à memória o louvor ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, nesse momento de angústia, momento de aflição que todos nós passamos, e nós realmente ficamos aflitos porque não sabemos o dia de amanhã. Mas a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E as nossas forças, elas se renovam a cada dia, se esperarmos no nosso Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. E nesse momento de espera, nesse momento que não sabemos como será o dia de amanhã, nós possamos sempre lembrar que nosso Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas.
Sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Não se esqueça disso, que o Senhor é tremendo e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Fé e esperança a cada dia. Deus te abençoe. Quero ler um texto bíblico com você que está em João capítulo 9. Ela conta a história daquele homem cego que os discípulos perguntaram a ele sobre o motivo da sua doença. E a Bíblia fala assim, em João 9, verso de 1 até o 5. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A graça de Deus não contempla a desgraça que acontece no mundo. Recentemente eu li uma entrevista de um jogador de futebol que acabava de perder o seu filho. E aquela reportagem me deixou um pouco inquieto. Diz assim o título, o teor do assunto principal que eu quero compartilhar com você. Um ídolo nacional que jogou algumas copas e ex-lateral fala pela primeira vez da perda do seu filho, vítima de problemas cardíacos. Então a reportagem pergunta a esse jogador, eu não vou dizer o nome do jogador, você pode depois pesquisar ou me perguntar, mas a pergunta foi a seguinte: o senhor nasceu em família religiosa, segundo o qual a morte ocorre mediante a vontade de Deus. Isso ajuda a aliviar a dor?
Então, a resposta desse jogador foi a seguinte: tanto a pessoa daquela religião quanto o pastor disseram a mesma coisa, que sempre há o momento de Deus e que não podemos contestar a vontade dele. Poxa, mas eu também tinha as minhas vontades e planos para o meu filho. Existe um confronto com Deus nesse sentido. O que posso garantir é que o céu ganhou um anjo. Deus queria alguém muito bom ao lado dele. Eu digo: Senhor, ele era muito novo, pode não ter vivido o suficiente. Se foi a sua vontade, respeito, mas preferiria ele aqui conosco. Aí eu leio a Bíblia e peço a Deus que faça bom uso do anjo que agora está ao seu lado. Sinto demais a sua ausência. Cadê o menino que usava meus perfumes só para brincar comigo? Esse tipo de resposta mostra para nós muitas atribuições à vontade de Deus, que na verdade nada tem a ver com a sua vontade. O entendimento daquele jogador é absolutamente equivocado. Mostra um Deus brincando de todo-poderoso com aqueles que estão aqui na terra, como os bonecos, onde um Deus faz tudo o que quer. Da mesma forma, nós vemos inúmeras interpretações de teologia, que eu costumo chamar de teologia de fundo de quintal, dando explicações e interpretações para tudo quanto é tipo de verso bíblico. Esse Deus, muitas vezes, não é o Deus da Bíblia. Às vezes eu fico me perguntando em alguns grupos ou algumas falas, se aquele Deus é o Deus que eu sirvo. Na verdade, parece que são muitos deuses. Aqui nós não temos um Deus brincalhão com desgraça, com doenças, com morte, só para nos ensinar coisas, só para chamar a nossa atenção. Deus não precisa disso. Ele tem os seus caminhos muito mais sábios e eficazes. Não podemos atribuir qualquer tipo de desgraças ou insabores que acontecem com a nossa vida a Deus. Deus é desgraça, ele é geralmente um conceito dos gregos, onde os gregos consideravam que o Deus pode tudo, aquele que é um ser impessoal, que controla todas as coisas do jeito que quer. Mas o Deus do cristão nos deu vontade, nos deu arbítrio, que não pode ser algumas coisas por ser um grande absurdo se ele pudesse ser e fazer qualquer coisa brincando com o desejo, a vontade e a conduta do ser humano. Às vezes as pessoas têm um Deus na mente que parece aqueles deuses dos nórdicos, os deuses gregos, que tudo que acontece são atribuídos à vontade daquele Deus, seja dos deuses criados pelo ser humano, seja pelos deuses dos vikings, que eles falavam é a vontade dos deuses, os deuses que conhecem, os deuses é que sabem. E às vezes nós transferimos para a nossa fé, a fé cristã, conceitos e práticas desse tipo de crenças e de fé. Deus, na verdade, alguém disse que ele não pode tudo. Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que o seu caráter é verdade, o seu caráter é integridade. Deus não pode negar-se a si mesmo. É uma contradição. A Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é fiel para ser o que sempre é. Ele não pode ser ao mesmo tempo um Deus que controla tudo e ao mesmo tempo concede ao ser humano o arbítrio. Seria uma contradição incrível, né? Deus é um Deus que respeita a vontade do ser humano, e isso é uma realidade na nossa vida, na prática da nossa fé, né? Então muitas vezes ele não tem sob controle o que? Por exemplo, um criminoso, ele não tem sob controle um assassino, alguém que pensa e faz o que quer,
né? Ele não tem como controle sobre um líder autoritário. Muitas coisas ele não pode fazer, ele não pode controlar, né? E doenças, vírus, que nós estamos aí vivendo esse caos na sociedade. Não é Deus que envia, não é Deus que manda, não é um Deus que faz isso com o ser humano, brincando com o ser humano. Essas coisas, elas acontecem com todo mundo, acontece comigo, acontece com o ímpio, acontece com todos. Quantas pessoas nessa carona do corona não morreram e eram crentes, e eram pessoas fiéis, eram médicos cristãos, e acabaram morrendo? É por algo que acontece nesta vida. Acidentes acontecem, tempestades sempre aconteceram, terremotos aconteceram. São coisas que vêm e faz parte desta terra, que na verdade não são coisas enviadas por Deus, porque às vezes a gente pensa que as coisas são enviadas por Deus. A gente vê muitas pregações, muitas coisas faladas, dizendo que é isso que Deus envia para que possa mandar lições para o ser humano. A gente está lidando com esse vírus, mas o câncer mata muito mais do que esse vírus. Tantas coisas matam mais do que esse vírus. E a gente vê muitas coisas sendo faladas em nome de Deus, que na verdade não faz parte da vontade de Deus e nem do seu envio, né? Como a gente percebe muitas vezes. Por outro lado, a gente pensa como era no passado, né? Muitas vezes, como o caso do cego de nascença, a gente vê pessoas falando que estamos pagando pecados pelos outros, sendo punidos dos pecados dos outros. Mas o profeta Jeremias já havia dito isso lá no seu livro, capítulo 31, verso 28 a 30. Ele fala assim: como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Quando Deus diz que visitará a maldade dos pais dos filhos, que não tem nada a ver com maldição, com coisas hereditárias, e Ele fala isso, que visitará a maldade dos pais dos filhos até de 2 a 3 gerações. Isso Ele faz referência ao mal que reside na natureza do ser humano, e essa natureza que foi herdada do pecado lá em Adão, pecado que espalhou-se pelo ser humano, né? Então o mal que Deus visitará refere-se a esse pecado, a essa vida de pecaminosidade do ser humano. E eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus não precisa punir ninguém de forma que a gente não compreende. Deus não precisa disso. Eu acredito seriamente que quando o ser humano está no pecado e vive neste mundo de pecado, a simples ausência de Deus é castigo o suficiente. Quando Deus se retira do ser humano, ele começa a sofrer. Por isso que o ser humano, eu, você, este mundo, precisamos buscar ao Senhor, entregar a vida a Jesus Cristo, porque a sua presença é que quebra maldições, que sara doenças, enfermidades, que nos dá o conceito de eternidade. Isso é que é importante. Então essa ideia de que a graça de Deus não contempla a desgraça, por exemplo, do coronavírus, ela é muito importante a gente pensar, porque vai fazer parte da nossa vida. O nosso Deus, ele é suficiente sem o ser humano. Quando a gente começa a acreditar coisas, catástrofes para consertar o mundo, para que o ser humano se conserte, nós estamos abandonando a sua soberania, abandonando a nossa ideia, a nossa vida bíblica,
de que Deus, ele se basta. Ele não precisa do ser humano causar doenças e tragédias, porque ele se basta. Se ele quiser consertar o mundo, se ele quiser destruir o mundo, como já fez, ele vai fazer no seu tempo, debaixo da sua vontade, da sua profecia. A ideia de Deus precisar punir o ser humano, ela vem usada por religiões que são destituídas da noção da graça de Deus. Deus nunca precisou de nós para nada. Ou você acha que ele precisa de nós para alguma coisa? Sua obra de redenção de cruz, ela foi feita antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse o mundo, gente fosse gente, ele já tinha resolvido todas as questões na Trindade, no ser humano, para a redenção. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, fala assim que Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O Evangelho de Cristo Jesus salvou gente e continuará a salvar gente, desde que o mundo não conhecia Bíblia, não conhecia textos, não conhecia nem voz de profetas. Os antigos foram salvos pela fé naquilo que já havia acontecido. O texto bíblico que nós lemos diz que o que foi feito para a redenção em Cristo Jesus foi feito antes da fundação do mundo. Deus não precisa de nós, Deus não precisa punir, Deus não precisa causar pestes e tragédias. Ele já nos salvou em Cristo Jesus. E o mais importante de tudo é que, seguros nesta graça, nós vamos superar qualquer situação enquanto vivemos nesta terra. O Evangelho, ele não tem tempo. O Evangelho de Jesus não teve uma data na história. Não foi há 2000 e poucos anos atrás. O Evangelho, ele é de uma realidade eterna. Jamais esteve atrelado a qualquer estilo de interpretação pessoal ou condicionamento da história. O Evangelho já é e era. O Evangelho, ele é na eternidade. Quando se fala do Evangelho, fala-se de uma pessoa e não de um conceito qualquer. Nós falamos de Cristo Jesus. É o assunto bíblico, é o assunto de todos os seus servos e servas. Não se trata, então, daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Deus fez por meio do seu Filho. Quem é ousado para dizer que nós somos, o ser humano é capaz de salvar o mundo, de intervir, ou que Deus precisa do ser humano para intervir o mundo? É lógico, eu não estou dizendo de questões ambientais, de questões que nós podemos cooperar para o bem-estar mútuo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que na soberana vontade de Deus, Ele não precisa de expedientes punitivos, e nem expedientes que nos levam a ter conceitos de um Deus que brinca com o ser humano. Isso não é verdade. No Evangelho, Deus assume a inadequação do ser humano, que vai até aquela cruz no Calvário, para suprir a deficiência humana na sua suficiência. Isso é Evangelho. Evangelho é Deus assumindo toda a nossa inadequação. O ser humano é inadequado. O ser humano, ele não tem com o que contribuir para com Deus, para com o Evangelho. O ser humano, ele é totalmente desprovido de força. Eu e você somos carentes da sua graça, da sua presença. Eu e você somos totalmente dependentes dele, e não somos suficientes, nunca seremos. Tudo o que Deus quis do ser humano, Ele o cumpriu através do seu Filho. O Filho, pela obediência, supriu toda a deficiência humana para essa existência. Então, Deus não precisa de nós.
Deus não precisa punir, Deus não precisa enviar doença, peste, morte. Foi isso, isso aconteceu para que o sujeito fosse chamado a atenção, para que ele acordasse. Isso aconteceu porque haveria de acontecer. Sempre aconteceram coisas ruins e coisas boas. Nossa vida é confiar num Deus presente em qualquer circunstância. E eu quero, já caminhando para a nossa conclusão, dizer a você que, como não temos resposta para tudo, não tem importância não saber tudo. Gosto muito de um texto da Bíblia que está em Deuteronômio 29, verso 29, que fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem, a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não tem problema não saber. O sujeito cristão, o crente, ele tem uma mania de achar que tem que ter resposta para tudo. Se alguém chega para nós, um vizinho, um amigo, alguém que às vezes nem conhece Bíblia, e nos pergunta coisas, a gente é apressado em querer dar algumas respostas. É da vontade de Deus, é assim mesmo, e já começa a dar a resposta para a pessoa. Isso não tem importância. Isso é uma das coisas que eu não tenho nenhuma dificuldade, é quando alguém me pergunta coisas complicadas da Bíblia, e eu digo, não tenho noção, não tenho ideia. Se um dia eu souber, vai ser por revelação e graça de Deus. Então o texto da Bíblia fala que não tem importância não saber, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Quantas coisas neste mundo estão sem resposta? A maioria. Mas o que está revelado para nós, pela Bíblia, na sua palavra, é o suficiente. É o suficiente para nos salvar, para termos esperança, para ter fé. É o suficiente para que possamos ser cristãos genuínos, fortalecidos na sua palavra. Eu gostei muito de uma devocional que o bispo João Carlos fez, e ele falou assim, que um certo sujeito chamado Francis Bacon, ele foi um dos que elaboraram métodos científicos. Suas teses ajudaram a formar a ciência moderna. Segundo ele, muitas coisas não poderão ser entendidas pela mente humana. Ciência e paz com Deus é um princípio a ser vivido, dizia ele nas suas conclusões. Podemos viver seguros em Cristo, mesmo em meio ao desconhecido. Mas nós temos a tendência natural de querer dar explicações para tudo. Não é verdade? Você não quer dar explicação para tudo? Você não exige uma explicação para tudo? Isso não é a grande causa de pessoas não se voltarem a Deus, porque não acham resposta? Mas ele conclui assim: a boa notícia da fé cristã é que as nossas dúvidas não precisam nos definir. Nem precisamos ficar envergonhados por causa das nossas dúvidas. Ele conclui desta maneira: ora, somos limitados, cheios de dúvida, mas isso não nos minimiza, não nos torna menos crentes, menos cristãos, ou isso não valida a nossa fé. Isso não é importante. Importante é a nossa experiência. Gosto de dizer para as pessoas: não sei e ponto. Não precisamos ficar procurando resposta de Deus sobre aquilo que não pode ser esclarecido agora. Tá certo? O que está revelado é para você saber, para eu saber. O que não está, eu deixo com quem sabe. Nossa mente humana é muito pequenininha. Nós não temos capacidade. Deus não se revela mais a nós porque nós não aguentamos. E ainda assim, na nossa pequenez, queremos dar resposta para todas as coisas. E o pior é que as nossas respostas estão contaminadas por conceitos sem resposta. Aí vira uma confusão, tipo aquela do jogador. Meu Deus, Deus precisa levar um filho porque precisa de alguém bom ao lado dele? Não existe ninguém bom. Bom é o seu filho Jesus.
e não era o seu desejo levar ninguém para lugar nenhum. Que pena que aquela pessoa não pôde ter um esclarecimento um pouco melhor. Eu acho uma pena muito grande, porque acredita-se a Deus algo que não estava e não está no seu conceito de ser, o seu conceito de existência. O que aconteceu com aquele cego do texto que nós lemos agora há pouco, está se lembrado de João capítulo 9? Não foi uma doença lançada sobre o homem para que ele sofresse muitos anos até que Jesus viesse aparecer na sua frente e começasse a brincar com ele de superpoder, porque ele precisou sofrer tanto tempo para que Jesus pudesse mostrar que era Deus ou era uma característica. Foi um acontecido a um ser humano normal, como eu, como você, que poderia ser com qualquer um, mas que naquele momento Jesus usou para sabermos que Deus estava entre o povo de Israel, se manifestando naquele momento. O homem estava ali e não estava cego para que Jesus mostrasse que era Deus. Aquele homem estava cego porque era cego. A oportunidade de encontrar Jesus é que fez toda a diferença. Por isso, quando Jesus respondeu: nem os pais pecaram, nem ele pecou, mas isso aconteceu para que vocês vissem a sua glória. Jesus não estava brincando com o cego, não estava brincando com a saúde daquele homem. Jesus curou aquele homem, e naquela cura ele viu vida, ele viu um Deus presente, ele viu que não estava abandonado. Poderia ter sido com qualquer outra pessoa. O importante aqui é que Deus não brinca conosco, não brinca com a humanidade. O importante aqui é que Ele está com a gente. Gosto de John Wesley, que dizia: em todas as circunstâncias. Não pense você que na época de John Wesley as coisas eram melhores. Não eram. Eram tão difíceis quanto hoje, mas ele pregava e vivia, dizendo assim: o mais importante é que Deus está conosco. Superaremos, meus irmãos e irmãs, qualquer circunstância. Vamos superar esse vírus. Muitos superarão morte de pessoas próximas, queridas. Muitos superarão as crises financeiras que virão. Você, meu irmão, minha irmã, que é empresário, autônomo aqui da nossa comunidade, você vai ter dificuldades, mas vai superar, porque Deus está com você, porque Deus vai trazer paz ao seu coração, porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele nos dá a segurança da sua presença. O importante é que você mantenha sua vida em oração, a sua vida em fé, fortalecido, não achando que Deus está fazendo nada de mal com você, ou brincando com você, não. O importante é que você fique firme, peça ao Espírito Santo de Deus colocar e deixar o seu coração em paz. Você vai superar, porque nosso Deus é fiel, Ele nos auxilia, Ele nos fortalece em qualquer circunstância. Que você seja abençoado nesta hora desta palavra, com paz. Deus não brinca com ninguém. A graça de Deus não vê graça em desgraça. Mas a graça de Deus, ela nos alcança nas nossas deficiências, porque Ele tem uma promessa para nós. Promessa de viver em nós, com a gente, e a promessa de vida eterna. Deus te abençoe. Que possamos nos ver em breve, com alegria, com a saudade, e aquele abraço virtual, mas muito carinhoso para a sua vida. Ore a Deus logo após essa mensagem. Não desliga a internet e saia, não. Pare quando acabar aqui a nossa transmissão. Se quiser, dê as mãos com a sua família e ore a Deus. Ore a Deus. Nós aqui estamos orando por você. Grande beijo, que o Senhor te abençoe.